Naquela tarde, meu corpo inteiro tremia quando entrei na sala dos fundos da igreja evangélica. O pastor me olhou com aqueles olhos fundos que pareciam ler minha alma. Fechou a porta atrás de nós e se aproximou. Senti seu hálito quente no meu pescoço. Suas mãos grandes segurando meus ombros com firmeza. Foi quando sussurrei com a voz quase sumindo. Atrás não, por favor, pastor. Antes de mergulharmos nas memórias que o tempo quase desbotou, mas que a alma jamais esquece, peço um instante da sua atenção. Assim como uma boa história precisa de ouvintes atentos para ganhar vida, nosso canal precisa de você para continuar a tecer essas narrativas. Se você gosta de contos que tocam o coração e a mente, considere se inscrever. É um gesto simples que nos ajuda a manter a chama da contação de histórias sempre acesa. Agora, feche os olhos por um momento. Imagine o cheiro de terra molhada e o som de um trovão distante. Estamos em 1972, no coração do interior paulista. O ar na pequena igreja de Alvorada da Serra era denso, pesado com a umidade que prenunciava a tempestade e com as emoções cruas de um sermão fervoroso. Do lado de fora, o céu, antes de um azul pálido e lavado pelo sol inclemente da tarde, agora se contorcia em tons de chumbo e violeta. O vento começava a uivar baixo, um lamento que se infiltrava pelas frestas das janelas de madeira. Lá dentro, o calor humano e a fé incandescente pareciam manter o mundo exterior à distância. Mas Ana Lúcia sentia a pressão atmosférica em cada poro da sua pele. Sentia-a como um aviso. O culto havia terminado há poucos minutos. Os fiéis, com os rostos ainda brilhando de suor e devoção, começavam a se dispersar em pequenos grupos, suas vozes um murmúrio suave que contrastava com o trovão que rolou, desta vez mais perto, fazendo tremer os vidros coloridos que retratavam cenas bíblicas de forma simples e quase infantil. Ana Lúcia permaneceu sentada no último banco, a bolsa de couro gasta sobre o colo, os nós dos dedos brancos de tanto apertá-la. Ela só queria ir para casa, sentir o chão seguro da varanda de sua mãe, ver os pingos de chuva começarem a dançar na poeira do quintal. Mas uma presença a impedia. Pastor Elias, o homem que havia chegado à cidade como uma ventania e transformado a pequena congregação em um redemoinho de fervor, caminhava em sua direção. Seus passos eram silenciosos no assoalho de madeira, mas para Ana Lúcia, cada um deles ecoava como uma batida de tambor em seu peito. Ele não era um homem alto, mas possuía uma densidade, uma presença física que preenchia qualquer espaço que ocupasse. Seus olhos, de um castanho tão escuro que pareciam negros, fixaram-se nela com uma intensidade que sempre a deixava desconfortável. Irmã Ana Lúcia. Sua voz era um barítono suave, quase um veludo. A mesma voz que minutos antes trovejava do púlpito, movendo dezenas de almas às lágrimas e aos aleluias. Ainda aqui, a tempestade se aproxima, filha. É melhor se apressar. Ela engoliu em seco, o coração batendo descompassado. Sim, pastor, eu já estava de saída. Tentou se levantar, mas suas pernas pareciam feitas de chumbo. Ele parou ao lado do banco, o cheiro de alfazema e de suor masculino pairando suavemente no ar. Espere um momento. Eu gostaria de lhe pedir um favor, algo que o Senhor colocou em meu coração. Ana Lúcia sentiu um frio percorrer sua espinha, um arrepio gelado que nada tinha a ver com a mudança de tempo. Era uma sensação familiar, a mesma que a assombrava nas noites mal dormidas, nos pesadelos que se repetiam com uma fidelidade assustadora. Um favor, pastor? Sua voz saiu mais fraca do que pretendia. Sim, ele disse, e um sorriso brando, que não alcançava seus olhos, moldou seus lábios. Preciso de sua ajuda para organizar alguns materiais antigos, do tempo do ancião Samuel. Estão guardados no salão anexo, nos fundos. Com a umidade, temo que possam se estragar. Não levará mais do que alguns minutos. O salão anexo. Os fundos. As palavras caíram sobre ela como pedras. Em sua mente, a cena do sonho se desenrolou com uma clareza aterrorizante. O corredor mal iluminado, o cheiro de mofo e madeira velha, a porta pesada rangendo ao abrir, e a voz dele, a mesma voz, chamando-a para entrar. Seu corpo reagiu antes que sua mente pudesse formular uma desculpa educada. Um tremor incontrolável tomou conta de suas mãos. Seus olhos se arregalaram, e o ar pareceu fugir de seus pulmões. Ela o encarou,
e pela primeira vez não viu o líder espiritual que todos veneravam, mas a figura sombria de seus pesadelos. Pastor, ela começou, a voz trêmula, quase um sussurro. Eu não posso. A surpresa genuína cintilou nos olhos de Elias. Ninguém jamais recusava um pedido seu, especialmente um tão simples. Não pode? Por que, minha filha? Tem algum compromisso urgente? Ela balançou a cabeça, as lágrimas começando a brotar, quentes e repentinas. O medo, antes uma sombra, agora era uma presença sólida e sufocante em sua garganta. Ela não sabia como explicar, como colocar em palavras a certeza irracional e absoluta que sentia. Só sabia que não podia ir até aquele lugar com ele. As palavras do sonho, as mesmas que ela gritava em silêncio noite após noite, finalmente encontraram o caminho para fora. Atrás não, por favor, ela implorou, o som rasgando o silêncio da igreja quase vazia. Nos fundos não. Por favor, pastor. Ali atrás não. O rosto do pastor Elias se fechou. A surpresa deu lugar a uma confusão que beirava a irritação. Ele deu um passo para trás, como se atingido por aquelas palavras simples e desesperadas. Ele a observou por um longo instante. A jovem frágil e trêmula no banco, seus olhos suplicantes fixos nos dele. O primeiro relâmpago cortou o céu, iluminando a igreja por uma fração de segundo e projetando sombras longas e distorcidas. O trovão que se seguiu foi um estrondo violento, uma ruptura, como se o próprio céu estivesse se partindo. Ana Lúcia não esperou por uma resposta. Impulsionada por uma onda de adrenalina, ela se levantou de um salto, passou por ele e correu em direção à porta. O vento a açoitou no rosto quando ela abriu a madeira pesada, e as primeiras gotas grossas e frias de chuva a receberam como um batismo. Ela não olhou para trás. Correu pela rua de terra que já começava a se transformar em lama, o som de seus próprios soluços se misturando ao rugido crescente da tempestade. Ela só sabia que precisava fugir. Fugir da igreja, fugir dele, fugir da voz em seus sonhos que, por um instante terrível, havia se tornado real. 2 anos antes daquela tarde tempestuosa, a vida de Ana Lúcia de Arruda seguia o ritmo lento e previsível de Alvorada da Serra. A cidade era pouco mais que um punhado de ruas de terra vermelha que se encontravam em torno de uma praça modesta, com seu coreto enferrujado e seus bancos de concreto sombreados por flamboyantes. A vida era ditada pelo sol e pela colheita. As manhãs cheiravam a café coado no pano e pão de milho assando no forno a lenha. As tardes eram longas e sonolentas, marcadas pelo zumbido das cigarras e pelo calor que emanava do asfalto remendado da rua principal. Ana Lúcia, aos 19 anos, era uma moça de beleza serena. Tinha cabelos longos e castanhos, tão escuros que sob a luz certa pareciam negros, geralmente presos em uma trança grossa que lhe caía sobre o ombro. Seus olhos, da mesma cor, eram grandes e expressivos e guardavam uma melancolia pensativa que muitos confundiam com timidez. Ela não era tímida, mas sim observadora. Preferia ouvir a falar, absorver o mundo ao seu redor em silêncio. Ela vivia com os pais, seu Alberto e Dona Inês, em uma casa simples de paredes caiadas e janelas azuis, com um vasto quintal nos fundos onde sua mãe cultivava um jardim de rosas e um pomar com jabuticabeiras e mangueiras. Seu Alberto era meeiro em uma fazenda de café próxima, um homem de poucas palavras e mãos calejadas pelo trabalho. Dona Inês era a alma da casa, uma mulher de fé católica fervorosa, cuja vida se dividia entre os afazeres domésticos, as novenas na igreja da praça e o cuidado com a família. Ana Lúcia, no entanto, sentia um vazio que as missas de domingo não conseguiam preencher. Havia uma inquietude em seu espírito, uma busca por um sentido mais profundo, uma conexão mais pessoal com o divino. Ela via a fé de sua mãe como um ritual, uma tradição bela e reconfortante, mas sentia a falta de algo que falasse diretamente à sua alma. Foi nesse período de busca silenciosa que a Igreja da Nova Aliança chegou à Alvorada da Serra. Começou de forma humilde, em um salão alugado que antes fora uma venda. Não havia sinos, nem vitrais, nem imagens de santos. Apenas cadeiras de madeira enfileiradas, um púlpito improvisado e uma cruz simples na parede. À frente da pequena congregação estava o ancião Samuel, um senhor de cabelos brancos como a neve, rosto sulcado de rugas bondosas
e um sorriso que parecia carregar a paz de uma vida inteira de devoção. Dona Inês torceu o nariz. Esses crentes fazem muito barulho, minha filha. Gritam, batem palmas. Não é lugar para uma moça direita como você. Mas a curiosidade de Ana Lúcia foi mais forte. Em uma noite de quarta-feira, ela foi. Ficou na porta, apenas observando. Não havia gritos como sua mãe previra. Havia cantos. Hinos cantados com uma alegria e uma entrega que ela nunca tinha visto. As pessoas não recitavam orações decoradas. Elas conversavam com Deus, com palavras simples e sinceras, que brotavam do coração. E havia a pregação do ancião Samuel. Sua voz era calma, como a de um avô contando uma história ao pé da lareira. Ele não falava de pecado e punição, mas de amor, perdão e graça. Falava de uma fé que era um relacionamento, não uma obrigação. Naquela noite, Ana Lúcia sentiu algo se mover dentro dela, uma semente. Na semana seguinte, ela entrou e sentou-se no último banco. Na outra, já estava cantando os hinos, as letras falando diretamente à sua alma inquieta. Em pouco tempo, a Igreja da Nova Aliança se tornou seu refúgio. Ali, ela não era apenas a filha de seu Alberto e Dona Inês. Era a irmã Ana Lúcia. Encontrou uma comunidade, um propósito. Fez amizade com Clara, uma jovem vibrante e extrovertida que a acolheu de braços abertos. Sua conversão foi um ponto de tensão silenciosa em casa. Dona Inês não a proibiu de ir, mas seu desapontamento era palpável nos jantares silenciosos e nos olhares tristes que lhe lançava quando a via sair com sua Bíblia debaixo do braço. Você está abandonando a fé de seus pais, de seus avós, dizia ela, com a voz embargada. Não, mãe, eu estou encontrando a minha fé, respondia Ana Lúcia com gentileza, mas com uma firmeza que surpreendia a si mesma. Sob a tutela do ancião Samuel, a fé de Ana Lúcia floresceu. Ele a ensinou a ler as Escrituras, não como um livro de regras, mas como uma carta de amor. Ele a encorajou a desenvolver seus talentos, e logo ela estava ajudando na pequena escola dominical, contando histórias bíblicas para as crianças com uma doçura que cativava os pequenos. A igreja, para ela, era um lugar de paz, de aprendizado e de crescimento espiritual. Era um porto seguro em um mundo que, para uma jovem do interior, parecia vasto e por vezes assustador. O futuro era uma página em branco. Mas ali, entre aquelas paredes simples, ela sentia que tinha um guia, uma direção. Acreditava ter encontrado seu caminho e seu lugar no mundo. Mal sabia ela que os caminhos da vida, assim como as estradas de terra de sua cidade, podiam mudar de rumo de forma abrupta e inesperada. A paz na Igreja da Nova Aliança foi quebrada de forma súbita e dolorosa. O ancião Samuel, que parecia tão eterno quanto as árvores da praça, adoeceu repentinamente. Uma pneumonia forte, disseram os médicos. Em menos de uma semana, seu coração cansado parou de bater. A notícia caiu sobre a pequena congregação como um manto de luto. O funeral foi um dos eventos mais tristes que a Alvorada da Serra já vira. Católicos e evangélicos, vizinhos e amigos, todos foram se despedir do homem bom que havia tocado tantas vidas com sua serenidade. Para Ana Lúcia, a perda foi devastadora. O ancião Samuel tinha sido mais do que um pastor, fora um mentor, uma figura paterna espiritual. O futuro da igreja, que antes parecia tão claro, agora era incerto. Por algumas semanas, os próprios membros se revezaram na condução dos cultos, mas faltava a liderança, a centelha que mantinha a comunidade unida. Havia um sentimento de orfandade no ar. Foi então que a sede da denominação, na capital, enviou um substituto. O nome dele foi anunciado em um domingo de manhã. Pastor Elias Soares. Disseram que era um homem jovem, mas com um ministério poderoso e crescente. A expectativa se misturou à apreensão. Quem poderia substituir o amado ancião Samuel? Pastor Elias chegou em uma tarde de sábado. Ele não veio no ônibus poeirento que ligava a Alvorada da Serra ao resto do mundo, mas em um corcel azul claro, um carro que, para os padrões da cidade, era um sinal de prosperidade. Quando desceu do veículo em frente à igreja, um silêncio curioso se abateu sobre os poucos que estavam na rua. Ele era o oposto do ancião Samuel em quase tudo. Onde o antigo pastor era frágil e encurvado pela idade, Elias era robusto e ereto. Tinha pouco mais de 30 anos, com ombros largos, cabelos negros e fartos,
penteados para trás com brilhantina, e um rosto de traços fortes e bem definidos. Vestia um terno cinza bem cortado, que parecia fora de lugar na simplicidade da cidade. Mas foram seus olhos que mais impressionaram. Eram de um castanho profundo, quase hipnóticos, e pareciam perscrutar tudo e todos com uma confiança inabalável. No dia seguinte, seu primeiro sermão foi um evento. A igreja estava mais cheia do que nunca, tomada pela curiosidade. Ana Lúcia sentou-se ao lado de Clara, o coração apertado de saudade e ansiedade. Quando o pastor Elias subiu ao púlpito, uma energia diferente tomou conta do ambiente. Sua voz não era a voz calma de um avô. Era um trovão. Ele não falava de forma mansa. Ele declamava, gesticulava, sua voz subindo em crescendos dramáticos e descendo a sussurros conspiratórios que obrigavam todos a se inclinarem para a frente em suas cadeiras. Ele não falou sobre a graça serena. Falou sobre batalha espiritual, sobre vitória, sobre a fé que move montanhas e quebra correntes. Sua pregação era uma performance. Ele andava de um lado para o outro, enxugava o suor da testa com um lenço branco, apontava o dedo para a congregação como se falasse individualmente com cada um. As palavras jorravam dele como uma torrente, carregadas de uma paixão que era ao mesmo tempo cativante e avassaladora. Ao final do sermão, a igreja explodiu em um coro de améns e aleluias. As pessoas estavam de pé, muitas com lágrimas nos olhos, eletrizadas. Clara, ao lado de Ana Lúcia, tinha o rosto transfigurado. Ele é incrível, Ana. Uma bênção. É exatamente o que precisávamos. Ana Lúcia concordou com um aceno de cabeça, mas seus sentimentos eram mais complexos. Ela também se sentira tocada pela força daquelas palavras, pela energia contagiante. Era impossível não se impressionar, mas por baixo da admiração havia algo mais, uma semente de desconforto. A intensidade dele era tão grande que parecia deixar pouco espaço para o silêncio, para a contemplação. Havia uma autoconfiança em seu olhar, em seu porte, que beirava a arrogância. Enquanto todos viam um profeta ungido, uma parte dela, uma parte pequena e silenciosa que ela mal ousava reconhecer, via apenas um homem muito carismático e consciente do poder que exercia sobre os outros. Nos dias que se seguiram, a cidade não falava de outra coisa. O pastor Elias era um fenômeno. Ele visitava os doentes, aconselhava os aflitos, e sua presença parecia trazer uma nova vitalidade a tudo que tocava. Ele tinha um talento especial para lembrar o nome de todos, para oferecer a palavra certa no momento certo. Era magnético. Ana Lúcia tentou reprimir seu estranhamento. Atribuiu-o à sua saudade do ancião Samuel, à sua resistência natural à mudança. Ela se esforçou para ver o que todos viam, para se deixar levar pela onda de renovação que varria a igreja. Mas a sensação persistia, um zumbido baixo e constante no fundo de sua mente. Era como olhar para um sol muito forte. Todos admiravam seu brilho e seu calor, mas ela não conseguia deixar de sentir que, se olhasse por tempo demais, aquilo poderia cegá-la. Sob a liderança do pastor Elias, a igreja da Nova Aliança transformou-se. O salão modesto, que antes mal acomodava 50 pessoas, agora transbordava aos domingos. Cadeiras extras eram colocadas no corredor e do lado de fora, na calçada. A congregação, antes formada majoritariamente por famílias humildes e trabalhadores rurais, passou a atrair comerciantes, o gerente do banco e até mesmo a esposa do prefeito. A chegada de Elias fora como uma chuva forte após uma longa estiagem. Tudo parecia florescer. Ele introduziu mudanças. Organizou um coral, do qual Clara se tornou a principal solista, sua voz vibrante preenchendo o templo. Criou grupos de estudo bíblico nas casas, fortalecendo os laços da comunidade. Promoveu eventos sociais, como almoços comunitários e festas para as crianças, que integravam a igreja à vida da cidade de uma forma que o ancião Samuel, com seu jeito mais reservado, nunca conseguira. A energia dos cultos era contagiante. A música era mais alta, as palmas mais fortes, as orações mais fervorosas. Elias tinha um dom para a oratória. Seus sermões eram construções dramáticas, com histórias emocionantes, repreensões severas e promessas de bênçãos gloriosas. Ele sabia como fazer as pessoas rirem, chorarem e sentirem o poder da fé de uma forma visceral. Ana Lúcia continuava seu trabalho com as crianças na escola dominical,
e o pastor elogiava publicamente seu talento e dedicação. A irmã Ana Lúcia tem um dom especial do Senhor para cuidar de nossos cordeirinhos. Ele dizia do púlpito, e ela sentia o rosto corar sob os olhares de toda a congregação. Apesar de tudo, a semente de desconforto plantada em seu primeiro encontro com ele não morria. Pelo contrário, criava raízes lentas e profundas. Eram coisas pequenas, quase imperceptíveis, que alimentavam sua inquietação. A forma como ele falava da igreja, por exemplo. Era sempre a minha igreja, o meu povo, o meu trabalho. Havia uma possessividade sutil em suas palavras. Ele também tinha um jeito de fixar o olhar nas pessoas enquanto pregava, especialmente nas mulheres mais jovens. Não era um olhar lascivo, nada que pudesse ser abertamente criticado. Era algo mais complexo, um olhar de avaliação, de poder, um olhar que parecia dizer: eu vejo você, eu conheço sua alma. Para a maioria, aquilo era reconfortante, a atenção de um líder espiritual. Para Ana Lúcia, era invasivo. Certa vez, após um culto, ele a chamou para uma conversa em seu pequeno escritório, uma sala improvisada nos fundos da igreja. Ele queria discutir novas ideias para a escola dominical. Enquanto ela falava, ele não olhava para as anotações dela, mas diretamente em seus olhos. A intensidade era tal que ela teve que desviar o olhar várias vezes, sentindo-se como uma borboleta presa sob um alfinete. Você tem um espírito muito especial, Ana Lúcia, ele disse, a voz baixa e íntima. Um espírito puro, mas também atormentado. Vejo uma luta em você. As palavras a atingiram. Era verdade. Ela se sentia em luta. Mas a luta era justamente contra a confusão que ele mesmo lhe causava. São apenas as preocupações da vida, pastor. Ela respondeu evasiva. Deixe-me ajudá-la. Ele insistiu, inclinando-se um pouco sobre a mesa. Um pastor é um guia. Permita-me guiar seu espírito para a paz. A oferta, que deveria soar generosa, soou para ela como uma tentativa de controle. Ela agradeceu e se retirou o mais rápido que pôde, o coração batendo forte. Ela se sentia cada vez mais isolada em seus sentimentos. Clara, sua melhor amiga, estava completamente encantada por ele. Você pensa demais, Ana, dizia a amiga, quando Ana Lúcia tentava, timidamente, expressar seu desconforto. O pastor Elias é um homem de Deus, poderoso e ungido. Você deveria se sentir abençoada por ter a atenção dele. Ele só quer o nosso bem. Talvez Clara estivesse certa. Talvez o problema fosse ela. Talvez ela fosse orgulhosa demais, desconfiada demais. Tentou orar sobre isso. Pediu a Deus que lhe tirasse aquela sensação incômoda, que lhe desse um coração grato e submisso como o dos outros. Mas a sensação não ia embora. Era uma correnteza subterrânea, invisível na superfície, mas forte o suficiente para arrastá-la para longe da margem segura onde todos os outros pareciam estar. Ela começou a observar mais, a falar menos. Notou como o pastor parecia desfrutar da adulação, como seu sorriso se alargava quando recebia elogios. Notou como ele sutilmente criava uma dependência emocional nos membros mais vulneráveis, tornando-se o centro de suas vidas, o mediador indispensável entre eles e Deus. A igreja, que antes fora seu refúgio, começava a se parecer com uma gaiola dourada. Era bonita, cheia de cânticos e alegria, mas ela sentia as grades se fechando ao seu redor. E no centro de tudo estava ele, o pastor Elias, brilhando como um sol, projetando uma sombra longa e escura que só ela parecia enxergar. Foi durante o auge do verão, um período de noites abafadas e dias de calor implacável, que os sonhos começaram. No início, eram apenas fragmentos, imagens desconexas que se dissipavam com o primeiro canto do galo. Mas, noite após noite, eles foram se tornando mais nítidos, mais longos, mais reais, e eram sempre o mesmo sonho. Começava com ela na igreja, durante um culto noturno. O ar era pesado, com cheiro de poeira e do perfume floral barato de algumas senhoras. O pastor Elias estava pregando, sua voz enchendo o salão. Mas no sonho, as palavras dele eram ininteligíveis, um zumbido grave que parecia vibrar dentro do seu peito. Então, no meio do sermão, ele parava de falar. O silêncio na igreja era absoluto. Ele descia do púlpito, e seus olhos,
mais escuros e intensos do que na vida real, encontravam os dela na multidão. Ninguém mais na congregação parecia notar. Continuavam sentados, os rostos virados para o púlpito vazio, como estátuas de cera. Ele caminhava em sua direção, os passos silenciosos. Ao chegar ao seu banco, ele não dizia nada. Apenas fazia um gesto com a cabeça, um convite mudo para que ela o seguisse. E ela o seguia. No sonho, ela não tinha vontade própria. Era como se seus pés se movessem sozinhos, puxados por uma força invisível. Ele a conduzia para fora do salão principal, por uma porta lateral que ela raramente via ser usada. Entravam em um corredor estreito e mal iluminado, onde o ar ficava subitamente frio e úmido. O som do culto desaparecia, abafado pelas paredes grossas. O único som era o ranger do assoalho de madeira sob seus pés. O corredor terminava em uma porta pesada, de madeira escura, com a pintura descascada. Ele parava diante dela, pegava uma chave antiga e enferrujada do bolso e a girava na fechadura. O clique do mecanismo era alto e agudo no silêncio. A porta se abria com um gemido de protesto, revelando um cômodo escuro e empoeirado. Era o antigo salão anexo, uma parte da construção original da igreja que havia sido desativada há anos. No sonho, o lugar era vasto e cavernoso. Pilhas de móveis velhos e quebrados, cobertos por lençóis brancos, pareciam fantasmas sentados na penumbra. O cheiro era de mofo, de tempo parado, de coisas esquecidas. Uma única lâmpada nua pendia do teto alto, lançando uma luz fraca e amarelada que mal conseguia perfurar as sombras. O pastor entrava no salão e se virava para ela, parado no centro do cômodo. Ele estendia a mão, o mesmo sorriso brando e enigmático no rosto. Venha, Ana Lúcia. Entre. Há algo que preciso lhe mostrar. Era nesse ponto que o terror a dominava. Uma onda de pânico puro e primitivo. Ela fincava os pés no chão, o corpo tremendo, e as palavras saíam de sua boca. Sempre as mesmas. Um lamento desesperado que ecoava no corredor silencioso. Atrás não, por favor. Nos fundos não. Por favor, pastor. Ali atrás não. Ela nunca entrava no salão. Acordava sempre no mesmo ponto, ofegante, o coração martelando contra as costelas. O pijama encharcado de suor frio. O quarto estava escuro e silencioso. Mas a imagem do corredor e do salão abandonado permanecia gravada em sua mente, vívida e aterrorizante. As noites se tornaram um suplício. Ana Lúcia passou a ter medo de dormir. Durante o dia, o cansaço a deixava pálida, com olheiras escuras sob os olhos. Dona Inês notou a mudança. Você está doente, minha filha. Está tão abatida. É só o calor, mãe. Não estou dormindo bem. Ela mentia. Na igreja, ela evitava o pastor Elias a todo custo. Chegava em cima da hora para os cultos e saía assim que a última oração era dita. Se ele se aproximava, ela inventava uma desculpa para falar com outra pessoa, para fugir de seu campo de visão. O medo que sentia nos sonhos começou a se infiltrar em sua vida desperta. A simples presença dele no mesmo ambiente a deixava tensa, os músculos rígidos, pronta para correr. Clara também percebeu seu distanciamento. O que há com você, Ana? Você mal fala comigo ultimamente. E parece que está fugindo do pastor. Ele fez alguma coisa? Não, claro que não. Ana Lúcia respondia, sentindo-se culpada por sua desconfiança. Eu só não estou me sentindo bem. Como poderia explicar? Como poderia dizer à sua amiga que via o pastor como um anjo enviado dos céus, que sonhava com ele a atraindo para um lugar escuro e assustador? Clara a acharia louca. Ou pior, acharia que ela tinha pensamentos impuros sobre o líder da igreja. Os sonhos não eram sobre uma ameaça física. Não havia violência neles. O terror era mais sutil, mais psicológico. Era o medo do desconhecido. O medo de ser levada para um lugar secreto, de estar sob o controle de alguém. Era a sensação de que, se ela cruzasse o limiar daquela porta, algo terrível aconteceria. Algo irremediável. Ela não sabia o que, mas a certeza era absoluta, gravada em sua alma pelo pânico noturno. Ela estava presa em um pesadelo do qual não conseguia acordar. Um que continuava mesmo depois que o sol nascia. A fronteira entre o pesadelo e a realidade começou a se esmaecer em uma tarde de sábado, enquanto Ana Lúcia ajudava a arrumar a igreja para o culto de domingo. Ela e mais algumas mulheres varriam o chão,
Espanavam os bancos e trocavam as flores do altar. Era uma tarefa rotineira, quase meditativa, que normalmente lhe trazia paz. Mas naquele dia, algo chamou sua atenção. No final do corredor lateral que levava aos banheiros e ao pequeno escritório do pastor, havia uma porta que ela nunca realmente notara. Estava sempre fechada. Era uma porta de madeira escura, com a pintura azul celeste descascada em vários pontos, revelando a madeira envelhecida por baixo. Movida por um impulso súbito, ela se aproximou. A maçaneta de latão estava oxidada. Ela a girou, trancada. Clara, que passava com um balde, a viu ali. O que está fazendo? Procurando alguma coisa? Ana Lúcia sentiu o rosto esquentar. Não, eu só... O que tem atrás desta porta? Clara deu de ombros indiferente. Ah, isso aí? É o salão anexo. É a parte mais antiga da construção. Ninguém usa há anos. Dizem que o telhado está ruim e o assoalho é perigoso. É só um depósito de tralha velha. O ancião Samuel mantinha trancado, e o pastor Elias também. As palavras de Clara a atingiram como pequenos choques elétricos. O salão anexo, a parte mais antiga, tralha velha, era o lugar de seus sonhos. Existia. Não era uma invenção de sua mente cansada. O corredor, a porta, o salão abandonado. Tudo era real. Um calafrio percorreu seu corpo. Apesar do calor abafado da tarde, ela se afastou da porta, as mãos tremendo levemente. Olhou para o corredor. Era estreito, e a única janela no final estava tão suja que a luz que entrava era fraca e acinzentada. O cheiro de umidade e poeira era mais forte ali. Era exatamente como em seus pesadelos. A descoberta a deixou profundamente abalada. Se o lugar era real, o que mais poderia ser? O convite? A insistência do pastor? A sensação de perigo iminente? A realidade parecia estar imitando seus medos. Ou talvez seus medos estivessem, de alguma forma, antecipando a realidade. A partir daquele dia, sua vigilância se tornou uma obsessão. Ela começou a notar pequenos detalhes que antes passavam despercebidos. Uma vez, viu o pastor Elias sair de seu escritório e parar por um instante em frente à porta do anexo. Ele não tentou abri-la. Apenas ficou ali, olhando para ela com uma expressão pensativa, antes de balançar a cabeça e seguir seu caminho. O coração de Ana Lúcia disparou. O que ele estava pensando? Por que aquele lugar lhe interessava? Os sonhos se tornaram mais frequentes, mais intensos. A sensação de pânico era tão forte que ela acordava com a garganta doendo de gritar em silêncio. Em um dos sonhos, a lâmpada nua do salão piscou e se apagou, mergulhando o lugar em uma escuridão total. Em outro, ela ouviu o som de goteiras, como se o teto estivesse vazando. Cada novo detalhe onírico aumentava sua convicção de que aquele lugar era perigoso. Ela tentou buscar uma explicação lógica. Talvez ela tivesse ouvido alguém falar sobre o salão anexo, e sua mente subconsciente criou os sonhos. Talvez seu desconforto com o pastor estivesse se manifestando de forma simbólica. Mas a sensação era visceral demais para ser apenas um símbolo. Era um aviso. Ela sentia isso em seus ossos, em cada fibra do seu ser. Seu comportamento na igreja tornou-se ainda mais retraído. Durante os sermões, ela se sentava o mais perto possível da porta principal, para garantir uma rota de fuga rápida. Ela mal conseguia se concentrar nas palavras do pastor. Em vez disso, sua mente estava em alerta máximo, observando cada movimento dele, cada inflexão de sua voz, procurando por qualquer sinal que confirmasse seus medos. A dualidade a estava consumindo. Durante o dia, ela era a doce e dedicada professora da escola dominical, a jovem de fé serena, mas por dentro era uma prisioneira de seus próprios pesadelos, vivendo em um estado constante de ansiedade. O mundo que antes parecia seguro e ordenado sob a mão de Deus, agora parecia frágil, cheio de sombras e perigos não ditos. Ela estava caminhando sobre uma linha tênue. De um lado, a admiração e a confiança de toda uma comunidade em seu líder espiritual. Do outro, um terror noturno, uma intuição inexplicável que lhe dizia para ter cuidado, e ela sentia, com uma certeza aterrorizante, que em algum momento teria que escolher um lado. A colisão entre o sonho e a realidade era inevitável, e estava cada vez mais próxima. A quarta-feira chegou quente e sufocante. Desde a manhã, o ar estava parado, pesado,
e o céu tinha uma cor leitosa, sem nuvens, que prometia uma tempestade de verão daquelas que arrancavam telhas e derrubavam árvores. As pessoas andavam mais devagar, abanando-se com o que tivessem à mão, os rostos brilhando de suor. A atmosfera opressiva parecia um espelho do estado de espírito de Ana Lúcia. Naquela noite, havia o culto de meio de semana. Ela pensou em não ir. A ideia de ficar em casa, na relativa segurança de seu quarto, era tentadora, mas ela tinha um compromisso. Havia prometido ajudar a organizar os materiais para a aula das crianças no domingo. Faltar levantaria perguntas que ela não queria responder. Então, com o coração pesado, ela se vestiu e caminhou pelas ruas poeirentas em direção à igreja. O culto foi particularmente intenso. Talvez fosse o calor, a eletricidade no ar, mas o pastor Elias parecia mais enérgico do que nunca. Sua pregação foi sobre obediência, sobre a importância de seguir a direção dos líderes ungidos por Deus, mesmo quando a razão não compreende. Ele falava sobre Abraão sendo chamado para sacrificar Isaque, sobre como a verdadeira fé exige submissão incondicional. Às vezes, o Senhor nos pede para entrar em lugares escuros, ele bradou, o suor escorrendo por suas têmporas. Ele nos pede para fazer coisas que nos assustam, mas é nesses lugares de obediência cega que encontramos as maiores bênçãos. A sua bênção pode estar atrás de uma porta que você tem medo de abrir. Cada palavra era como um golpe direto em Ana Lúcia. Ela sentia os olhares das pessoas, sentia a energia da concordância na sala, mas para ela, as palavras do pastor soavam como uma armadilha sendo preparada. Ela encolheu-se no banco, desejando se tornar invisível. Quando o culto finalmente terminou, a maioria dos fiéis se apressou em sair, ansiosos para chegar em casa antes que a tempestade desabasse. Os primeiros trovões já podiam ser ouvidos ao longe, um ronco baixo e ameaçador. Ana Lúcia ficou para trás, cumprindo sua promessa de arrumar os materiais. Tentou ser rápida, mas suas mãos tremiam, e ela derrubou uma caixa de lápis de cor, que se espalharam pelo chão. Enquanto se abaixava para juntá-los, ouviu os passos dele se aproximando. E então, o momento que ela tanto temia e de certa forma esperava, chegou. A cena que se desenrolara dezenas de vezes em sua mente agora, acontecia em tempo real. Ele parou ao seu lado. Ela se levantou lentamente, o coração na boca. "Irmã Ana Lúcia", ele disse, a voz suave contrastando com a pregação tonitruante de minutos antes. "Ainda aqui? A tempestade se aproxima, filha. É melhor se apressar." "Sim, pastor. Eu já estava de saída." Ela conseguiu dizer, a voz falhando. "Espere um momento." Ele continuou, e o mundo de Ana Lúcia pareceu parar de girar. "Eu gostaria de lhe pedir um favor. Algo que o Senhor colocou em meu coração. O arrepio gelado. O déjà-vu. O roteiro do pesadelo sendo recitado palavra por palavra. Preciso de sua ajuda para organizar alguns materiais antigos, do tempo do ancião Samuel. Estão guardados no salão anexo, nos fundos. Com a umidade, temo que possam se estragar. Não levará mais do que alguns minutos." Foi como se um véu se rasgasse. Não era mais uma premonição, um medo irracional. Era real. O convite fora feito. O corredor escuro, a porta trancada, o salão empoeirado. Ele queria levá-la até lá. O pânico, que ela vinha reprimindo por semanas, explodiu dentro dela. Não era mais um medo silencioso. Era um alarme ensurdecedor. Sua respiração ficou curta. O rosto do pastor, sob a luz amarelada da igreja, pareceu se distorcer, assumindo as feições da figura sombria de seus sonhos. Ela o encarou, e toda a confusão, toda a dúvida sobre si mesma, desapareceu. Em seu lugar, surgiu uma certeza cristalina e inabalável, uma força que ela não sabia que possuía, a força para dizer não. "Pastor, eu não posso." Ela gaguejou, mas havia firmeza por trás do tremor. A surpresa no rosto dele foi idêntica à do sonho. A leve inclinação da cabeça, a sobrancelha arqueada. "Não pode? Por quê, minha filha? Tem algum compromisso urgente?" Ela não tinha uma desculpa plausível. Não tinha uma explicação lógica. Só tinha a verdade crua e aterrorizante de seus sentimentos, a sabedoria inexplicável que vinha de suas entranhas. As lágrimas brotaram, não de fraqueza, mas da imensa pressão daquele momento. Ela juntou toda a sua coragem
e deixou que as palavras que a assombravam em suas noites de sono finalmente encontrassem sua voz no mundo desperto. Atrás não, por favor, ela implorou, o som ecoando na igreja que se esvaziava. Nos fundos não. Por favor, pastor. Ali atrás não. Sua recusa não foi um ato de rebeldia, mas de autopreservação. Foi o ato de uma alma que, no momento decisivo, escolheu ouvir sua própria voz interior em vez da voz de autoridade que todos os outros seguiam. O rosto do pastor Elias mudou. A confusão deu lugar a uma sombra de desapontamento, talvez até de ofensa. Ele a estudou por um momento. A jovem trêmula cuja fé ele pensava ter sob seu controle, agora o desafiando com um medo que ele não compreendia. Um relâmpago iluminou a cena, congelando a expressão dele por um segundo. O trovão que veio em seguida foi um estrondo tão violento que o assoalho vibrou sob seus pés. Aquele som quebrou o feitiço. Ana Lúcia não precisava de mais nenhum sinal. O instinto gritava para que ela fugisse. Sem outra palavra, ela se virou e correu. Correu como se sua vida dependesse disso. E no fundo de sua alma, ela acreditava que dependia. Ao sair da igreja, o mundo era um caos. O vento uivava, arrancando folhas e poeira do chão em redemoinhos furiosos. O céu, agora de um roxo profundo e ameaçador, era rasgado por relâmpagos constantes, que transformavam a noite em dia por frações de segundo. As primeiras gotas de chuva não eram gentis. Eram pesadas e geladas, como pedras de granizo, e açoitavam seu rosto e braços enquanto ela corria. A distância de 3 quarteirões até sua casa nunca pareceu tão longa. A rua de terra já se transformava em um riacho de lama escorregadia. Ela tropeçou uma vez, as mãos afundando na lama fria, mas se levantou e continuou, impulsionada pelo medo e pela adrenalina. Os soluços vinham em ondas, misturando-se à sua respiração ofegante e ao barulho da tempestade. Ela não olhou para trás, mas sentia os olhos do pastor Elias em suas costas. Sentia a igreja, aquele lugar que fora seu santuário, como uma presença sinistra na escuridão. Cada estrondo de trovão soava como uma repreensão. Cada relâmpago parecia expor sua fuga. Quando finalmente alcançou a varanda de sua casa, estava encharcada, coberta de lama e tremendo incontrolavelmente. Parte pelo frio, parte pelo choque. A porta se abriu antes que ela pudesse alcançá-la. Sua mãe, Dona Inês, estava ali, o rosto vincado de preocupação. Minha filha, pelo amor de Deus, que loucura é essa de andar numa tempestade dessas? Exclamou ela, puxando Ana Lúcia para dentro e envolvendo-a em uma toalha seca. Ana Lúcia não conseguia falar. Apenas chorava. Um choro profundo e convulso, liberando semanas de tensão e medo acumulados. Dona Inês, apesar de não entender o que estava acontecendo, apenas a abraçou, afagando seus cabelos molhados. Calma, minha filha. Calma. Você está em casa agora. Você está segura. Enquanto sua mãe preparava um chá quente, Ana Lúcia sentou-se na cozinha, enrolada na toalha, ouvindo a fúria da tempestade do lado de fora. A chuva batia no telhado de zinco com a força de uma cachoeira. O vento sacudia as janelas em seus caixilhos. A luz piscou algumas vezes e depois se apagou, mergulhando a casa na escuridão, iluminada apenas pelos clarões intermitentes dos relâmpagos. E então, em meio ao rugido do temporal, ouviu-se um som diferente. Um som que não era da natureza. Foi um estrondo profundo, surdo e prolongado. Um som de ruptura, de algo imenso e pesado vindo abaixo. A casa inteira tremeu levemente. Os copos no armário tilintaram. O que foi isso? Perguntou Dona Inês, a voz tensa na escuridão. Não sei, mãe. Parecia perto, respondeu Ana Lúcia, o coração novamente acelerado, mas desta vez por um motivo diferente. Uma premonição fria a envolveu. A tempestade continuou com a mesma intensidade por quase 1 hora, e depois, tão subitamente quanto começou, amainou. A chuva se transformou em um chuvisco fino, e os trovões se afastaram, resmungando no horizonte. A notícia chegou na manhã seguinte, trazida por um vizinho que passava apressado. Espalhou-se pela cidade como fogo em capim seco. Vocês souberam? A igreja, a parte de trás da igreja da Nova Aliança desabou. Ana Lúcia sentiu o chão fugir de seus pés. Ela e a mãe correram para a rua, juntando-se a outros moradores que caminhavam apressados na mesma direção. A cena na frente da igreja era de caos e incredulidade.
A fachada principal estava intacta, mas a lateral do prédio revelava a destruição. Onde antes havia o corredor e o salão anexo, agora havia uma pilha de escombros. Vigas de madeira retorcidas, telhas quebradas, pedaços de parede e móveis antigos estavam amontoados em uma massa disforme. A chuva da noite havia transformado a poeira em uma lama espessa que cobria tudo. A grande árvore ao lado, um velho jequitibá, também havia sido atingida por um raio, um de seus galhos maciços caindo exatamente sobre o telhado daquela parte da construção. A combinação do raio, do vento e da chuva torrencial fora demais para a estrutura antiga e já fragilizada. As pessoas olhavam em estado de choque, cochichando. "Imagina se tivesse alguém ali dentro", dizia uma senhora benzendo-se. "Foi um milagre não ter ninguém lá", concordava outro. Ana Lúcia olhava para a destruição, as pernas bambas, o corredor, a porta, o salão, o lugar de seus pesadelos, o lugar para onde o pastor Elias queria levá-la. Estava destruído. Se ela tivesse obedecido, se tivesse dito sim, estaria sob aqueles escombros. A percepção a atingiu com a força de um golpe físico. Ela não teria tido a menor chance. Em meio à multidão, ela viu o pastor Elias. Ele estava parado, um pouco afastado, olhando para a ruína. Seu rosto estava pálido, desprovido de toda a sua confiança habitual. Seus olhos estavam fixos nos destroços. E sua expressão era uma mistura de choque, horror e algo que Ana Lúcia interpretou como um profundo e aterrorizante assombro. Seus olhares se cruzaram por um instante, por cima das cabeças da multidão. No olhar dele, ela não viu raiva ou desapontamento. Viu o reconhecimento, a compreensão tardia e chocante do que quase aconteceu. Ele sabia. Naquele momento, ele sabia que a recusa dela, aquelas palavras desesperadas, "Atrás não, por favor", não tinham sido um ato de desobediência, mas uma profecia que salvara a vida de ambos. A tempestade não havia apenas derrubado uma parede, havia derrubado a certeza inabalável daquele homem. E para Ana Lúcia, havia confirmado, de forma terrível e milagrosa, que a voz que ela ouvira não era de loucura, mas de salvação. O desabamento do anexo da igreja tornou-se a única história de Alvorada da Serra por semanas. Foi dissecada de todos os ângulos possíveis. Os mais céticos falavam da estrutura antiga, da tempestade incomum, do raio que atingiu a árvore. Mas para a maioria, especialmente para os membros da Igreja da Nova Aliança, a explicação era uma só: um milagre. A história que se cristalizou na comunidade foi a de que Deus, em sua infinita sabedoria, havia protegido seu rebanho. Ninguém se feriu. O salão principal, onde os cultos aconteciam, permaneceu intocado. A narrativa era de livramento divino, um sinal do cuidado de Deus por sua igreja e por seu pastor. Ninguém, exceto Ana Lúcia e o pastor Elias, sabia da conversa que precedeu a catástrofe, e nenhum dos dois falou sobre isso. Um pacto de silêncio se formou entre eles, pesado e inquebrável, construído não por palavras, mas por um olhar trocado em meio aos escombros. A mudança no pastor Elias foi profunda e visível para todos, embora ninguém soubesse a verdadeira causa. O homem vibrante, autoconfiante e teatral, que subia ao púlpito, desapareceu. Em seu lugar, surgiu uma figura mais quieta, mais humilde. Seus sermões, antes cheios de fogo e promessas de vitória, tornaram-se mais reflexivos, focados na misericórdia, na fragilidade humana e nos mistérios da vontade divina. A voz que antes trovejava agora falava em um tom mais baixo, mais ponderado. Ele parou de usar a expressão "minha igreja". Passou a se referir à congregação como a família de Cristo. Sua intensidade, antes projetada para fora, para controlar e cativar, parecia ter se voltado para dentro. Havia uma sombra permanente em seus olhos. A sombra de um homem que olhou para o abismo e viu o quão perto esteve de cair nele, levando alguém consigo. A dinâmica entre ele e Ana Lúcia mudou completamente. Ele não a procurava mais. Nos corredores da igreja, se seus caminhos se cruzavam, ele apenas acenava com a cabeça, um gesto de respeito e distância. Não havia mais o olhar penetrante, a tentativa de intimidade espiritual. Havia apenas o reconhecimento silencioso de um segredo compartilhado. Para Ana Lúcia, o aftermath foi um período de profunda introspecção. O terror,
deu lugar a um sentimento avassalador de gratidão, mas também de confusão. O que tinha acontecido? Foram seus sonhos um aviso divino? Uma premonição? Ou seria o que alguns chamavam de intuição? Uma percepção aguçada que captou sinais de perigo que sua mente consciente não registrou. Ela talvez nunca soubesse a resposta exata e aprendeu a conviver com o mistério. O que ela sabia, com certeza, era que algo dentro dela havia mudado para sempre. A experiência a forçou a encontrar uma força que ela não sabia que possuía. A coragem de confiar em si mesma, mesmo quando o mundo inteiro parecia apontar na direção oposta. Sua fé também se transformou. Deixou de ser algo que ela buscava em um prédio ou em um líder, e se tornou algo mais interno, mais pessoal. Uma conversa silenciosa com o sagrado que habitava dentro dela. Gradualmente, ela começou a se afastar da Igreja da Nova Aliança. O lugar estava irrevogavelmente ligado à memória do medo. A presença do pastor Elias, mesmo transformada, era um lembrete constante do que quase aconteceu. Não havia ressentimento, mas a conexão havia se quebrado. Ela continuou a acreditar em Deus, mas percebeu que seu caminho espiritual não precisava passar por aquelas paredes. Sua decisão não foi compreendida por muitos. Clara, sua amiga, ficou magoada. Como você pode abandonar a igreja agora, Ana? Depois do milagre que Deus operou, nos protegendo? Ana Lúcia apenas sorriu, um sorriso triste e sábio. Eu não estou abandonando a Deus, Clara. Estou apenas seguindo um caminho diferente. Ela começou a encontrar espiritualidade em outros lugares, na beleza do pôr do sol sobre os campos de café, na generosidade de sua mãe cuidando do jardim, no silêncio de suas próprias orações em seu quarto. A semente da fé, plantada anos antes pelo ancião Samuel, não havia morrido. Havia apenas encontrado um solo diferente para crescer. Um solo mais profundo e fértil, o de sua própria alma. O tempo passou. Os escombros foram limpos, mas o anexo nunca foi reconstruído. Ficou como uma cicatriz na propriedade da igreja. Um lembrete silencioso daquela noite. A vida em Alvorada da Serra retomou seu ritmo, mas para 2 pessoas, nada seria como antes. Um pastor foi humilhado e transformado pela beira da tragédia, e uma jovem descobriu que a voz mais importante a ser ouvida, às vezes, é aquela que sussurra de dentro. 2 anos depois da noite da tempestade, Ana Lúcia conheceu Miguel. Ele era o novo agrônomo que viera trabalhar na cooperativa da cidade. Um homem quieto, com mãos de trabalhador e um sorriso gentil que iluminava seus olhos cor de mel. Eles se conheceram em uma festa junina na praça da cidade. A conexão foi imediata, construída não sobre palavras fervorosas, mas sobre um entendimento silencioso e uma admiração mútua. Eles namoraram, passeando de mãos dadas pelas mesmas ruas de terra que Ana Lúcia um dia percorrera em pânico. Com Miguel, ela encontrou a paz que tanto buscara. Casaram-se em uma cerimônia simples, no cartório da cidade vizinha, e foram morar em uma pequena casa no início da zona rural, onde o único som à noite era o dos grilos, e o cheiro era de mato e terra. Ana Lúcia se tornou professora. Conseguiu um emprego na escola rural, ensinando as primeiras letras para os filhos dos colonos e trabalhadores das fazendas. Ali, ela encontrou sua verdadeira vocação. Sua paciência e doçura, as mesmas que usara com as crianças na escola dominical, floresceram. Ela não ensinava apenas a ler e a escrever. Ensinava seus alunos a observar o mundo, a ouvir as histórias das árvores e dos rios, a confiar em suas próprias vozes. Os anos se desdobraram como as páginas de um livro bem lido. Tiveram 2 filhos, um menino e uma menina, que cresceram correndo livres pelos campos. A Igreja da Nova Aliança continuou em Alvorada da Serra, mas o pastor Elias foi transferido alguns anos depois de sua chegada, para uma cidade distante no sul do país. Nunca mais se viram. A vida de Ana Lúcia foi uma vida simples, mas rica em significado. Encontrou sua felicidade não em eventos extraordinários, mas na beleza do cotidiano, no cheiro do café de Miguel pela manhã, nas risadas de seus filhos, nos rostos de seus alunos aprendendo a formar a primeira palavra, no florescer das rosas que ela mesma plantou em seu jardim, um legado de sua mãe. Muitas décadas depois, Ana Lúcia já era uma avó. Seus cabelos, antes negros como a noite, agora eram um emaranhado de fios de prata.
As rugas em seu rosto contavam a história de uma vida de sorrisos e preocupações. Em uma tarde quente e preguiçosa, ela estava sentada na varanda de sua casa, balançando-se em uma cadeira de vime, com sua neta de 8 anos, Sofia, sentada em seus pés. Sofia, uma menina de olhos curiosos, tão escuros quanto os de sua avó um dia foram, perguntou: Vó, qual foi a coisa mais corajosa que a senhora já fez na vida? Ana Lúcia sorriu, um sorriso que vinha de um lugar profundo em sua memória. Ela olhou para o horizonte, onde as nuvens começavam a se formar, anunciando uma chuva de verão, muito parecida com aquela de tantos anos atrás. Por muito tempo, ela guardara aquela história apenas para si, um segredo pesado e sagrado, mas agora sentiu que era hora de passá-la adiante. E ela contou. Contou sobre a igreja, sobre o ancião Samuel e sobre a chegada do pastor Elias. Contou sobre a admiração de todos e sobre seu desconforto inexplicável. Contou sobre os sonhos, o corredor escuro e o salão abandonado. E contou sobre o convite, a tempestade e o desabamento. Sofia ouvia, os olhos arregalados, completamente absorta na história. Quando Ana Lúcia terminou, a menina ficou em silêncio por um momento, processando tudo. Então, foi Deus que te salvou, vó? Com os sonhos? Ana Lúcia ponderou a pergunta. Ela olhou para suas mãos enrugadas, que haviam segurado tantos livros, acalmado tantas febres e plantado tantas flores. Sim, meu amor. Eu acredito que Deus estava lá, ela disse, a voz suave como a brisa que balançava as folhas das árvores. Mas ele não gritou do céu. Ele não mandou um anjo com uma espada de fogo. Ele falou de um jeito mais quieto. Ele sussurrou dentro de mim. A coragem não foi ver o perigo. Muitas vezes, a gente sente o perigo. A verdadeira coragem, Sofia, foi ter a audácia de ouvir essa voz baixinha, quando todas as outras vozes ao meu redor gritavam para eu não escutar. A coragem foi dizer não, quando tudo me empurrava para dizer sim. Ela afagou os cabelos da neta. Nunca se esqueça disso, minha querida. O mundo vai te dar muitos pastores, muitos professores, muitos líderes. Ouça-os, aprenda com eles. Mas a voz mais importante, a que nunca vai te enganar, é essa que fala aí dentro, disse ela, tocando suavemente o peito da menina. Aprenda a ouvi-la e tenha coragem de obedecê-la. Foi isso que salvou a minha vida. O primeiro pingo de chuva caiu sobre o telhado, e o cheiro de terra molhada subiu do jardim. Um cheiro que não trazia mais medo, mas a promessa de renovação. Ali, na varanda de sua vida, cercada pelo amor de sua família, Ana Lúcia, a avó, a professora, a mulher que ousou ouvir a si mesma, sabia que tinha construído seu próprio santuário, um muito mais forte do que qualquer prédio feito por mãos humanas. E assim termina a jornada de Ana Lúcia, uma história que nos lembra da força que reside em nossa intuição e da coragem que é necessária para segui-la. Se essa narrativa tocou você, se a fez refletir sobre as vozes que nos guiam, ajude-nos a levar mais histórias como esta a outras pessoas. Deixe o seu like, comente o que você sentiu ao ouvir este conto e, o mais importante, inscreva-se no canal para não perder nenhuma de nossas futuras viagens. Cada história compartilhada é uma semente plantada. Obrigado por ouvir.